Boa noite. Boa noite. Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, agora é ré na Lava Jato por causa das contas secretas no exterior. Supremo envia para o juiz Sérgio Moro investigação sobre Jacques Wagner, ex-ministro da Casa Civil de Dilma. Renan nega existir um acordo para barrar a prisão dele de Jucá, que foi pedida pelo procurador-geral ao Supremo. Dilma viaja a Campinas em jatinho fretado pelo PT para encontro com apoiadores. PM teve de separar manifestantes. Acidente com ônibus de universitários do litoral norte deixou 18 mortos na rodovia Mogi-Bertioga. Polícia Federal indicia 8 pessoas, a Vale e a Samarco pela tragédia do rompimento da barragem em Mariana. Um acidente com ônibus de estudantes na rodovia Mogi-Bertioga deixou pelo menos 18 mortos. Nossa equipe acompanhou durante todo o dia o trabalho do IML no Guarujá. Era filha única e amada, muito amada. O depoimento de seu Otacílio representa o sentimento das famílias que perderam parentes no acidente. A filha do caseiro, que tinha 19 anos, estava no ônibus voltando de Mogi das Cruzes. Rita de Cássia sonhava em se formar no curso de enfermagem. Aqui no IML em Guarujá, a todo momento chegam familiares das vítimas para fazer esse reconhecimento dos corpos. 16 corpos dos 18 estão aqui, os outros 2 continuam em hospitais aqui da cidade e serão trazidos para cá também. Mas o clima é de muita tensão, de muita comoção, não só dos familiares aqui, mas também de todos os moradores aqui da cidade que se envolveram com esse acidente. Seu Zenildo estava num ônibus que seguia no comboio dos estudantes. O filho dele viajava no ônibus da frente, que capotou. Uma pessoa falou que tinha visto ele, com certeza, estava com o braço machucado. A gente foi até o hospital, mas pelo que eu tinha visto lá, eu não vi o rosto, mas a roupa, o sapato, a cor dele, entendeu? Estava tudo identificando, dando a entender que era ele. E agora há pouco uma equipe de médicos legistas, fotógrafos e também auxiliares de necrópsia veio da capital para ajudar na identificação das vítimas. Esse que é um trabalho bastante demorado. Eles contam com a ajuda de familiares para fazer o reconhecimento dos corpos e também eles fazem essa identificação pela impressão digital. Um trabalho que aqui no IML em Guarujá não tem hora para terminar. O acidente grave ocorreu por volta das 11 horas da noite no quilômetro 84 da rodovia Mogi-Bertioga. Entre os mortos está o motorista do ônibus, Antônio Carlos da Silva, que trabalhava há 2 anos na empresa União Litoral. Eu conheço meu irmão e sei que era responsável no volante. Então, vamos esperar a perícia dizer o que aconteceu, mas eu boto fé no meu irmão e digo que não foi por culpa dele. A companhia é contratada pela Prefeitura de São Sebastião para fazer o transporte dos estudantes. Segundo a empresa, o ônibus passou por uma revisão preventiva há 15 dias e estava com a documentação em dia. A Polícia Civil abriu um inquérito para apurar as causas do acidente. O velório coletivo será realizado em São Sebastião, a pedido dos familiares. E vamos voltar ao Guarujá. O repórter Vinícius Marra está lá e tem mais informações. Vinícius. Olha, Juliana, nós estamos aqui em uma das entradas aqui do IML aqui de Guarujá e os corpos já começaram a ser transferidos. Portanto, esse trabalho, né, dos médicos legistas, da perícia, ele já terminou. Nós vamos ver algumas imagens que foram feitas agora há pouco aqui pela nossa equipe, né, da transferência desses corpos. Entre eles, né, o corpo aí do motorista do ônibus, o Antônio Carlos Silva, que foi para Caraguatatuba, cidade onde ele morava. Mais cedo, o primeiro corpo a ser liberado foi o de uma mulher que seguiu para o Paraná. Agora, os outros corpos que estão aqui seguirão para São Sebastião, que é uma cidade que fica a cerca de 100 quilômetros aqui do Guarujá. Esses corpos, eles vão ser velados num velório coletivo, né? Que será em 3 bairros do município, o que foi um pedido aí dos familiares. Serão velados em quadras, né, desses bairros, em Boiçucanga, em Barra do Una e também em Juqueí. Agora, o que não se sabe ainda é o número de vítimas, né, desse grave acidente, de número de feridos, aliás, desse grave acidente. A gente sabe que foram 18 mortes, mas a prefeitura, né, de Barueri trabalha com
19 a 24 feridos. Então esse número ainda não foi fechado. E a gente também... A gente vai dar licença um minutinho aqui para os casos que estão saindo aqui, até para mostrar para vocês, olha, que a todo momento esse trabalho da funerária, né, ele vai agora acontecendo. Os corpos estão saindo aqui a todo momento, então justamente para não atrapalhar esse trabalho, a gente saiu aqui um pouquinho. E só para concluir, viu, Juliana Gamberini, 2 jovens que tiveram aí ferimentos leves, né, já receberam alta, elas receberam alta no final da tarde e já estão em casa. A gente volta aqui a qualquer momento, né, com novas informações. Voltamos ao estúdio. A perícia mostrou que não há indícios de que o menino de 10 anos, morto pela polícia militar após furtar um carro, tenha atirado. Uma perícia preliminar mostra que não há indícios de que tenham sido feitos disparos de dentro do carro que o menino dirigia. Ainda de acordo com a perícia, a cena do crime foi alterada. O carro roubado pelos meninos estava revirado e o corpo do garoto baleado havia sido mexido. A arma que um deles teria usado para atirar nos policiais não estava no local. A PM levou uma arma ao DHPP, que diz ter sido usada pelo menino no confronto. Um outro garoto de 11 anos, que estava junto no dia do crime, já deu 3 versões sobre o caso. Num vídeo gravado pelos PMs no local e sem a presença de um responsável ou advogado, o menino disse que o amigo havia atirado. Depois, na corregedoria, ele disse a uma psicóloga que o amigo sequer estava armado. Um advogado ouvido no DHPP ontem chegou a dizer a jornalistas que o menino tinha atirado, mas mudou a versão no depoimento e disse apenas que ouviu tiros na rua, não sabendo dizer quem fez os disparos. O caso já é investigado há uma semana e a Polícia Civil ainda não tem certeza se a ação dos PMs foi legítima ou se houve uma execução. Os PMs envolvidos no caso devem ser ouvidos amanhã e depois disso será feita uma reconstituição. O caso aconteceu na quinta-feira passada na região do Morumbi. O menino foi morto pela polícia depois de furtar um carro de um prédio. A polícia prendeu 12 homens envolvidos no caso das meninas de Guarus, que envolve a exploração sexual de crianças e adolescentes em Campos dos Goitacazes, no norte do Rio de Janeiro. Entre os presos estão ex-vereadores da cidade e o ex-deputado federal Nelson Narim, que é irmão do ex-governador do Rio, Antony Garotinho. Os alvos da operação foram condenados pela juíza Daniela Barbosa Assunção. Como a condenação foi em primeira instância, eles podem recorrer. O caso é investigado desde 2009. De acordo com a denúncia, os réus mantinham e exploravam sexualmente crianças e adolescentes entre 8 e 17 anos. As vítimas eram mantidas presas numa casa em Guarus, um distrito de Campos de Goitacazes. Os envolvidos negam as acusações. Ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, diz em delação premiada que captou recursos junto à empreiteira Queiroz Galvão para a campanha da deputada federal Jandira Fegali, do PCdoB. Segundo o jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, Machado disse que Jandira pediu ajuda diretamente a ele. O ex-presidente da Transpetro conta que conseguiu recursos com a empreiteira Queiroz Galvão, que tinha negócios com a Transpetro, e que o dinheiro veio como contribuição oficial para a campanha de Jandira. A deputada contestou a história e reafirmou que todas as doações para sua campanha são legais, públicas e aprovadas pelos tribunais. A Queiroz Galvão informou que realizou em 2014 doações legais e registradas oficialmente para a campanha de Jandira Fegali. Por falta de quórum, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou pela 3ª vez a votação do parecer que pode ajudar Eduardo Cunha a escapar da cassação. Desta vez, a estratégia foi de opositores de Cunha. Os deputados não querem votar o texto enquanto o caso não for resolvido no plenário da Câmara. Na CCJ, há um texto enviado pelo presidente interino da Casa, deputado Valdir Maranhão, aliado de Cunha. Ele fez uma consulta questionando o rito desses processos. A relatoria ficou com outro aliado de Cunha, o deputado Arthur Lira, do PP, também investigado na Lava Jato. No relatório, ele propõe que o plenário da Câmara, ao analisar um processo disciplinar, vote um projeto de resolução que pode admitir emendas para alterar o teor do relatório final.
Atualmente, a votação em plenário é feita com base num parecer enviado pelo Conselho de Ética, no qual não é possível fazer emendas. Os adversários de Cunha afirmam que a consulta é uma manobra para salvar o mandato dele. O caso deve voltar à pauta da CCJ na terça-feira da semana que vem. Operação Lava Jato. O juiz Sérgio Moro aceita denúncia contra a mulher do presidente afastado da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB. Agora, ré no processo, Cláudia Cruz é acusada de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Para o Ministério Público, ela tinha plena consciência dos crimes que praticava. E é a única controladora da conta em nome da offshore Copec, da Suíça, por meio da qual pagou despesas de cartão de crédito no exterior em montante superior a $1 milhão entre 2008 e 2014. As investigações apontam que o valor é incompatível com os salários e o patrimônio de Eduardo Cunha. Ainda segundo o Ministério Público, as contas secretas de Cunha no exterior eram utilizadas para receber e movimentar propinas. No despacho, o juiz Sérgio Moro afirma que Cláudia Cruz pode ter agido com dolo ou por cegueira deliberada. E o juiz Sérgio Moro também aceitou denúncias contra o empresário português Idalécio de Castro Rodrigues de Oliveira, o lobista João Augusto Rezende Henriques e o ex-diretor da área internacional da Petrobras, Jorge Luiz Zelada. A defesa de Cláudia Cruz disse que ainda não vai se manifestar sobre o assunto. Direto de Brasília, Josias de Souza fala agora sobre a investigação da família de Eduardo Cunha. Cláudia Cruz, mulher de Eduardo Cunha, caiu na máquina de moer da Lava Jato. Enquanto alguns deputados se fingem de cegos em Brasília pelo bem de Eduardo Cunha, a Lava Jato expõe a hipocrisia. Hoje, o juiz Sérgio Moro aceitou uma denúncia da Procuradoria contra a mulher de Eduardo Cunha. Ela é acusada de se beneficiar de dinheiro que o marido desviou da Petrobras. Cláudia Cruz, por meio de um cartão de crédito, transformou o dinheiro público em viagens internacionais, bolsas, sapatos, roupas de grife, o diabo. Tudo o que os aliados de Eduardo Cunha engolem na Câmara, a força-tarefa da Lava Jato tritura no Paraná. Para os aliados de Cunha, não está provado que ele tenha contas secretas na Suíça. Para os investigadores e o juiz Sérgio Moro, por trás de offshores e trusts, não há senão contas secretas controladas por Eduardo Cunha e abastecidas com dinheiro surrupiado do Estado brasileiro. Eduardo Cunha fez um grande esforço para que sua mulher e sua filha, Daniele, também investigada na Lava Jato, fossem mantidas no mesmo processo que ele responde no Supremo Tribunal Federal. Não colou. As duas, sem mandato, desceram para Curitiba. Agora vem essa denúncia e Eduardo Cunha tem razões de sobra para ficar preocupado. O Supremo Tribunal Federal ainda não condenou ninguém, mas o juiz Sérgio Moro já expediu 105 sentenças condenatórias. Juntas, elas somam mais de 1.140 anos de cadeia. A essa altura, seria muito divertido ver Madame Cunha assinando um acordo de delação premiada contra o marido. Boa noite. Presidente do Senado, Renan Calheiros, nega que exista um acordão para evitar a prisão da cúpula do PMDB. A denúncia foi feita pelo jornal O Estado de São Paulo. Segundo o jornal, líderes da base do governo Temer e da oposição no Senado articulam um acordão para barrar no plenário uma eventual ordem de prisão contra os caciques do PMDB. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, pediu a prisão de Renan, Romero Jucá, Eduardo Cunha e do ex-presidente José Sarney. Segundo Janot, no caso de Renan, Sarney e Jucá, as gravações feitas pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, sugerem uma trama para atrapalhar as investigações do esquema de corrupção na Petrobras. Já a base do pedido da prisão de Cunha foi uma suposta interferência na Câmara dos Deputados, mesmo ele tendo sido afastado do mandato. Os pedidos vão ser analisados pelo ministro Teori Zavascki. Um parlamentar só pode continuar preso se for referendado pelo plenário da Casa Legislativa. O mesmo aconteceu com Delcídio do Amaral. Em novembro, o Supremo mandou prender e no mesmo dia o Senado votou pela manutenção da prisão. No entanto, a situação pode não se repetir agora. Segundo o Estadão, senadores temem os desdobramentos da possível delação do empreiteiro Marcelo Odebrecht. Com as revelações, poderiam surgir novos pedidos de prisão.
A Odebrecht financiou vários políticos de praticamente todos os partidos. Renan Calheiros nega o acordão. Isso não existe e não existirá, porque o Senado praticará sempre a separação dos poderes. Eu já disse isso, queria repetir. Nós não sabemos nem o conteúdo das delações. Imagina fazer acordo. Quem está dizendo isso é porque quer mais uma vez deturpar, embaçar as coisas. A defesa de Eduardo Cunha pediu ao Supremo Tribunal Federal acesso ao pedido de prisão feito por Janot. Os advogados querem que Cunha possa se defender antes de eventual prisão. Os advogados também criticaram o vazamento do documento e afirmaram que a informação foi divulgada unicamente com a finalidade de pressionar o STF. O sol apareceu forte esta tarde, mas nem assim a temperatura subiu. O dia amanheceu com 8 graus e a máxima durante a tarde não passou dos 15 aqui na capital. Já no sul do país, o frio está ainda mais intenso. Nesta última madrugada, fez -5 em General Carneiro, no Paraná, e -4 em Bom Jardim, em Santa Catarina. E a sensação térmica nessas cidades, por causa do vento forte, foi de -30 graus. Será que essa onda de frio continua nos próximos dias? Mariana Armentana traz os detalhes da previsão. O frio não vai dar trégua no centro-sul do país e várias cidades pelo interior da região sul vão registrar temperaturas negativas nessa próxima madrugada. Segundo os meteorologistas, há grandes chances de nevar nas serras gaúcha e catarinense. E como aconteceu nos últimos dias, ainda podemos ter geada desde o norte gaúcho até o sul de São Paulo, pegando também a Serra da Mantiqueira. Nas outras áreas do país, onde há previsão de chuva, as pancadas acontecem de forma pontual, com muitas aberturas de sol. Dia quente e ensolarado mesmo só teremos no interior do Nordeste. A máxima chega aos 30 graus em Salvador e aos 33 em Palmas. Já no centro-sul do Brasil, não vai fazer mais que 24 graus em Vitória e no Rio de Janeiro e 12 graus em Porto Alegre. Mas já nessa próxima madrugada, os termômetros chegam à marca dos 6 graus na capital gaúcha e de 0 em Curitiba. Aqui em São Paulo, essa grande massa de ar seco polar mantém a sexta-feira ensolarada, mas bastante gelada em todas as regiões do estado. Em Marília, teremos mínima só de 6 graus amanhã e máxima tarde de 19. Em Franca, no norte paulista, temperaturas entre 9 e 20 graus. E na cidade de Sorocaba, a máxima não vai passar dos 19 graus amanhã. Vamos ver como ficam os próximos dias aqui na capital? Nesta sexta-feira, teremos mínima de 7 graus na madrugada e máxima tarde de 19. No sábado, mais frio, máxima só de 16. E no domingo, vamos ter um dia dos namorados gelado. Mínima de apenas 5 graus e máxima prevista só de 16. Estamos no outono, mas, como você viu, parece inverno. E o frio dos últimos dias está levando muita gente às compras. Nas lojas, não faltam novidades. E não é que o frio chegou mesmo. Daí o jeito é aproveitar a chuva de edredons e renovar o estoque de roupa de cama. Tá bastante frio. Tá uma temporada de frio bastante forte. Tudo isso aí é frio? Tudo isso de edredom? Tudo é frio, filha. Ainda não vai dar. Precisar demais, eu acho. Para aquecer os consumidores, as marcas de cobertores, edredons apostam cada vez mais em inovações que combinem praticidade e conforto, como este cobertor com mangas. Daí dá para mexer no celular enquanto está deitado ou até mesmo trocar o canal da televisão e ainda ficar quentinho. Dona Amália gostou da ideia. Muito legal, né? Pra gente, se vestir blusa, veste essa aqui que é mais leve. Nesta rede de lojas tem até essa manta 3 em 1. Ela vem no formato de almofada, mas aberta, pode ser usada como um poncho ou como uma manta comum mesmo. As inovações não param por aí. Sabe aquela meia usada, furada ou rasgada? Ou até mesmo aquela que está sem par e você pensou em jogar fora? Ao invés do lixo, essa meia pode vir para essa máquina e virar um cobertor. 40 pares formam um cobertor e cada cor dá até um charme a mais. As meias entram na máquina e são trituradas. Vale qualquer material para formar a fibra. Aos poucos, o que era meia começa a ter cara de cobertor. Com a ajuda de 15 mil agulhas, o feltro está pronto para ser cortado em tamanho padrão, de casal.
Daí é só fazer um acabamento na costura e empacotar. Todos os tipos de matéria-prima, resíduos têxteis e desperdícios de fiações e tecelagem chegam até nós, tá? E fazemos uma transformação em média de 3 a 4 toneladas por dia de material. Quem os recebem são moradores de rua em todo o país. E você pode ajudar. É só ir na loja da Puquê e fazer doação. A gente aceita meia rasgada, velha, manchada, sem par. E todas essas meias elas são recicladas e transformadas em cobertores. A gente já fazia isso com resíduo têxtil e daí a gente perguntou por que não fazer isso também com as meias que estão esquecidas nas gavetas e que vão para o lixo. A gente pode dar um destino muito melhor para essas meias. Polícia Federal conclui inquérito da tragédia em Mariana e indicia 8 pessoas. Segundo a PF, 8 pessoas e a Samarco, a Vale e a consultoria VogeBR foram indiciadas por crimes ambientais e danos contra o patrimônio histórico e cultural. O inquérito aponta uma série de causas do rompimento da barragem. Não há pedido de prisão preventiva porque, segundo a Polícia Federal, os indiciados não oferecem risco de fuga e sempre apresentaram documentos quando requisitado. A barragem de Fundão se rompeu em novembro do ano passado. Os rejeitos atingiram pelo menos 40 cidades. 19 pessoas morreram. Na Operação Acrônimo, o delator diz que o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, repassou R$800 mil da propina de campanha para o restaurante do sobrinho, no interior de São Paulo. Zário Benedito Oliveira, o Bené, amigo de Pimentel, relatou à Polícia Federal que o dinheiro foi usado para abertura em sociedade entre Pimentel e um sobrinho de um restaurante no Shopping Piracicaba, no interior de São Paulo. Em depoimento no dia 12, Bené deu detalhes da transação. Segundo ele, em 2014, Pimentel o procurou e comentou sobre solicitações que vinha recebendo do sobrinho, Felipe, sobre a necessidade de aporte financeiro para abrir o restaurante, e incumbiu o Bené de resolver essa demanda. O empresário então disse que a única quantia disponível era cerca de R$800 mil, transferidos pela empresa Caoa para a conta da empresa Color Print, para pagamento de despesas da campanha eleitoral. Ainda de acordo com o delator, o valor era referente a um ajuste financeiro entre Pimentel e acionistas da Caoa, por supostos benefícios que o petista teria concedido ao grupo quando foi ministro do Desenvolvimento, no governo Dilma, de 2011 a 2014. Pimentel já foi denunciado pela Procuradoria-Geral da República por crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em nota, a defesa do governador Fernando Pimentel diz que é preciso lembrar que a delação por si só não é elemento de prova e a divulgação de parte de seu suposto conteúdo, além de ilegal, não tem outro sentido senão o de influenciar a opinião pública. A Caoa afirma que repele com veemência qualquer irregularidade e reafirma que jamais contratou ou pagou, no Brasil ou no exterior, qualquer pessoa ou empresa para angariar vantagens junto a qualquer agente ou órgão público. O Supremo Tribunal Federal encaminhou ao juiz Sérgio Moro o pedido de abertura de inquérito sobre o ex-ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, do PT. O ministro Celso de Mello entendeu que, como Jacques Wagner deixou o governo, não tem mais direito a foro privilegiado. Em delação premiada, o ex-diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, afirmou que Jacques Wagner recebeu recursos desviados da Petrobras em 2006, quando concorreu ao governo da Bahia. Em nota, Jacques Wagner disse que ficou surpreso e que estranhou a decisão do Supremo. Presidente afastada Dilma Rousseff participa de almoço com intelectuais em Campinas. É a primeira viagem depois de o governo Temer restringir o uso de aviões da FAB ao trecho Brasília-Porto Alegre para Dilma. Por medida de segurança, o PT fretou um jato particular para a viagem. Antes do almoço, Dilma aproveitou para visitar a obra de um projeto científico. Ela foi recebida por militantes e funcionários da construção do Sirius, projeto de um acelerador de partículas ligado à Unicamp, no Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Os recursos para a obra fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, com investimento de R$1,5 bilhão. Ela estava acompanhada do ex-ministro Aloysio Mercadante. Sem falar com a imprensa, Dilma seguiu para o almoço na casa do diretor do Centro de Pesquisas, Rogério César de Cerqueira Leite, que contou também com a presença de outros intelectuais.
Manifestantes do Movimento Brasil Livre fizeram um protesto em frente ao local contra Dilma. E houve ainda manifestantes a favor da presidente afastada. A PM precisou separar os dois grupos. A comissão do impeachment do Senado cancelou a sessão marcada para hoje. A última reunião terminou na madrugada depois de 14 horas de debates. Os senadores ouviram depoimentos de testemunhas de acusação. A próxima reunião da comissão está marcada para segunda-feira. Ilan Goldfein tomou posse como presidente do Banco Central. A cerimônia foi restrita. O evento aberto da transmissão do cargo de Alexandre Tombini a Goldfein está previsto para a próxima segunda-feira. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O Banco Central tem grandes desafios pela frente. Um deles, conforme compromisso já assumido por Ilan Goldfein, é fazer a inflação caminhar para o centro da meta, que é 4,5%. E, por enquanto, está longe disso, com uma variação em 12 meses que passa de 9%. Por outro lado, claro que o governo também quer ter condições de cortar os juros, o que poderia ajudar a dar algum fôlego ao consumo e à atividade econômica. É uma cobrança de toda a sociedade. A expectativa é que isso possa acontecer no segundo semestre, se a inflação confirmar um fechamento de ano mais favorável. Na reunião do Copom desta semana, não havia como cortar a taxa básica, que continua em 14,25%, justamente porque a inflação vem superando as projeções. Só que o comportamento da inflação e, consequentemente, a política de juros também vão depender muito da capacidade do governo de executar o ajuste fiscal ou, pelo menos, de sinalizar um quadro fiscal melhor, porque um governo gastador também pressiona a inflação. E a situação que Temer encontrou é das piores, com um déficit histórico e despesas difíceis de serem cortadas. As propostas ainda estão sendo elaboradas. Agora, independentemente das decisões do Banco Central, em relação aos juros básicos, as taxas para os consumidores continuam subindo muito no embalo da crise, que prejudica demais a capacidade de pagamento. O mercado cobra mais para compensar o risco de calote, que vem crescendo com o desemprego em alta e a inflação ainda elevada, que corrói a renda. Pesquisa da ANEFAC, a Associação dos Executivos de Finanças, apontou novos recordes. A taxa média do rotativo do cartão ficou em quase 442% ao ano, a mais alta desde 95, e do cheque especial em mais de 270%. Preste atenção, eu estou falando de taxas médias. Isso quer dizer que tem taxas bem mais altas que essas. O consumidor pode pagar, em média, mais de 15% ao mês se rolar a dívida do cartão. Paga por mês mais do que a taxa básica anual, que está nos 14,25%. Quem está enroscado nessas dívidas tem de buscar uma saída rápida, nem que seja através de um outro empréstimo mais barato ou menos caro, com parcelas fixas. Assim, pelo menos, dá para fazer um planejamento. O rotativo e o cheque especial são dívidas em aberto, que podem virar uma bola de neve. Quem paga o mínimo do cartão, que é 15%, pode pagar menos que os juros. Não termina nunca. Difícil entender taxas neste nível, não é mesmo? Mas são distorções dessa crise histórica que estamos enfrentando. Eu volto na segunda. Até lá. Já são 290 alunos em todo o estado de São Paulo que adotaram o nome social nas escolas. O direito é válido desde o ano passado a todos os estudantes transgêneros, transexuais e travestis. A decisão também garante o uso de banheiros, vestiários e outros espaços segregados por gênero. Na identidade, Michelle é o nome que aparece. Mas no prontuário da escola, a aluna agora é Michele. O chamado nome social, pelo qual a adolescente deve ser tratada pelos professores e colegas, amenizou uma angústia antiga. Desde quando eu era criancinha, eu sentia, eu não era Michelle. Sabe quando você se sente num corpo que não é seu? Eu me sentia assim. E não tem problema se algum colega ainda se confunde. Eles falam Michelle, mas eu olho assim pra eles, Michele. Eles já mudam, sabe? Eles estão se acostumando, que nem minha mãe, ela não consegue me chamar de Michele. Para mim, eu sou filho dela, nasci como filho dela e vai continuar sendo filho dela. Em São Paulo, 290 alunos da rede estadual, como a Michele, já são tratados pelo nome que se identificam. Desde o ano passado, quando uma resolução pôs em prática essa regra, o número de pedidos aumentou 60%. E nas escolas, o processo é muito simples. Basta vir até a secretaria e pedir a mudança do nome, sem burocracia nem perguntas.
Se o aluno for menor de 18 anos, aí o pai, a mãe ou o responsável precisa vir junto. 25% dos pedidos têm partido de crianças e adolescentes que querem substituir o nome de batismo por aquele que se reconhecem, inclusive nos documentos da escola. Na prática, muda no boletim, muda no histórico, na lista de chamada e no dia a dia do aluno. A diretora diz que a adaptação de funcionários e professores foi tranquila, já que a norma oficializou o que, de certa forma, já acontecia lá. Eu tive Larissa, eu tive Marisa e praticamente antes do nome social, a escola já chamava esses alunos de acordo com que a pessoa tinha identidade. Michele conta que antes da mudança, questões práticas eram problema, por causa do conflito entre o nome e a aparência. Numa outra escola, eu ia entrar no banheiro, falava que não podia. Aí eu ia entrar no outro, também não podia. Aí eu ficava apertada, assim, a aula toda, de manhã toda, chegava em casa estourando, aí eu fazia em casa. A identidade dela é Michele, ela se vê como Michele, ela se vê como mulher. Então é o banheiro feminino que ela vai utilizar. No mundo de uma sociedade assim, não existe só azul e rosa. Existe um arco-íris inteiro para ser descoberto. Na Venezuela, deputados de oposição foram agredidos num protesto em Caracas. Vários parlamentares contrários ao presidente Nicolás Maduro ficaram feridos, entre eles o chefe da bancada opositora do parlamento, Júlio Borges. Mais de 60 deputados protestavam em frente à sede do Conselho Nacional Eleitoral, pedindo uma resposta sobre o processo de abertura do referendo revogatório que pode tirar o Maduro do poder. Atualmente, o órgão está analisando assinaturas coletadas pela oposição a favor da realização do referendo. Os parlamentares alegam que foram atacados por simpatizantes do chavismo e tentaram se refugiar no prédio do Conselho, mas foram impedidos pela polícia. Eles dizem que os policiais não impediram as agressões. Depois de uma disputa voto a voto, o Peru confirma a vitória de Pedro Pablo Kuczynski para presidente do país. O resultado foi anunciado nesta tarde, depois que 100% das urnas foram apuradas. Kuczynski venceu com 50,12% dos votos a candidata Keiko Fujimori, filha do ex-ditador do país, Alberto Fujimori. Keiko ficou com 49,88% dos votos. O presidente Barack Obama anunciou apoio a Hillary Clinton na corrida presidencial americana. O vídeo em que Obama anuncia seu apoio foi divulgado na internet pela campanha de Hillary. O presidente elogia a democrata, que foi sua rival nas prévias de 2008, e a chama de candidata presumida. Isso porque Hillary conseguiu, nas prévias da última terça-feira, delegados suficientes para concorrer à presidência, mas só vai ser oficializada como candidata na convenção do partido em julho. Obama elogiou o fato de sua ex-secretária de Estado fazer história como a primeira candidata mulher a concorrer por um grande partido. Hoje de manhã, o presidente se encontrou com o outro pré-candidato democrata, o senador Bernie Sanders. Na saída da Casa Branca, Sanders anunciou que vai apoiar Hillary para que o republicano Donald Trump não vire presidente. Mas ele não cedeu às pressões da legenda para encerrar a sua campanha e deve continuar na corrida democrata até o fim. E agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. Pois então chegamos ao fim das eleições primárias americanas e entramos na reta da campanha para as eleições de verdade, no dia 8 de novembro. Seria bom que agora começasse um debate entre, de um lado, a democrata Hillary Clinton e, de outro, o republicano Donald Trump. Mas eu não acredito que entre os dois existirá um confronto consistente de ideias. Vai ser um confronto de ofensas e chavões. Não por culpa de Hillary, que é uma senhora bem comportada, uma pessoa do establishment político, mas por culpa de Donald Trump. Ele é o candidato do patriotismo tosco. Ele acredita na superioridade do americano protestante e branco. Ele tem preconceito contra os imigrantes.
Trump concebe o país como uma estrutura de interesses culturais voltada para dentro, sem precisar negociar ou fazer concessões com os países estrangeiros. Mas agora Hillary também vai ter que passar por alguns problemas. Ela deverá pôr tempero no liberalismo que defende para a economia. Ela vai precisar incorporar algumas das ideias do Bernie Sanders, o senador de centro-esquerda que fez bonito nas primárias democratas e que representa o eleitorado mais jovem e o eleitorado mais carente de direitos econômicos e sociais. Hillary tem de tudo para se sair bem. Ela já reúne 70% do eleitorado feminino e poderá ser a primeira mulher como chefe da Casa Branca, onde, aliás, ela já morou por 8 anos nos tempos em que o marido dela, Bill Clinton, era o presidente dos Estados Unidos. Pois não é por causa dela que precisamos preparar o estômago, é por causa dele, de Donald Trump. A mídia será bombardeada por esse representante do conservadorismo vazio de cultura, desse candidato que preocupa a União Soviética e que só inspira a simpatia nos governos da Rússia e da China. Normalmente todos nós aprendemos alguma coisa com as campanhas eleitorais, mas não será o caso de Donald Trump. Ele é desde agora o candidato do mais puro e previsível besteirol. É assim que o mundo gira. Boa noite. Um programa desenvolvido por uma ONG oferece tratamento dentário de graça para mulheres vítimas de agressão física aqui em São Paulo. O projeto Apolônias do Bem foi criado em 2012 e abrange também os estados do Espírito Santo e do Rio de Janeiro. Mais de 600 mulheres já foram atendidas. A carta escrita à mão é o verdadeiro pagamento da doutora Silvia. O texto diz: estou sorrindo, estou cantando, estou feliz. A autora é uma Apolônia, como chamam os dentistas voluntários do projeto Turma do Bem, em referência a uma personagem histórica que espancada perdeu os dentes há 1.700 anos. Algumas têm sofreram agressões físicas mesmo, como socos, paneladas. Tem uma história de uma que apanhava com a panela e já os dentes todos destruídos, quebrados. É um trabalho técnico e longo. Próteses, tratamento de canal, implantes. A maioria relata isso mesmo, que elas precisam arrumar os dentes porque elas precisam arrumar emprego, porque elas são dependentes financeiras, as que não são também emocionalmente, para poder sair de casa. Com o projeto, mulheres vítimas de violência passam por uma verdadeira transformação, muito além da boca. Isso porque, em 4 anos, mais de 600 delas sentaram em cadeiras de dentistas como esta e recuperaram, além do sorriso completo, também a autoestima e a coragem para criar uma nova realidade. Eu já ouvi muitos relatos de chegarem e falarem: agora eu vou enfrentar, eu não apanho mais. E isso, assim, eu me emociono. Mesmo com um sorriso novo, como o da Marilene, que passou 30 anos com quase nenhum dente na boca, tirar as marcas das agressões do ex-marido não é fácil. As cicatrizes internas também. E expressar a felicidade é coisa nova. Ele falava para mim: eu mato você, jogo você no primeiro mato. Ninguém vai encontrar seu corpo nunca mais na sua vida. Eu mudei bastante, nossa, hoje eu dou risada, hoje, graças a Deus, eu estou conquistando minhas coisas, vou conquistar um emprego melhor também, tudo isso. A ONG Turma do Bem conta com dentistas voluntários em todo o país. O projeto ajudou a Regiane. Ela perdeu os dentes com agressões do irmão bêbado e sob efeitos de drogas. O tratamento odontológico trouxe a coragem que faltava. Quando começou as agressões, aí foi ao contrário. Quando ele vinha bater, ele apanhava. Entendeu? Aí comecei a dar um basta em tudo. Para outras informações sobre o projeto, basta acessar o site turmadobem.org.br ou telefonar para 11 50 84 7276. Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo cassa o mandato do deputado estadual Barros Munhoz, do PSDB, por uso indevido dos meios de comunicação. A maioria dos desembargadores reconheceu que o tucano foi favorecido por alguns jornais impressos do interior do estado nas eleições de 2014. Ele também vai se tornar inelegível por 8 anos. Nas últimas eleições, Barros Munhoz foi o 6º deputado estadual mais votado. O tucano, que também já foi presidente da Assembleia e líder do governo Alckmin, vai permanecer no cargo porque ainda pode recorrer da decisão.
O deputado Mauro Bragato, do PSDB, também foi cassado e continua na função. Em abril, um juiz de Presidente Prudente condenou Bragato por improbidade administrativa. Ele teria fraudado compra de leite no período em que foi prefeito da cidade. Os deputados negam as acusações e afirmam que ainda vão exercer o direito de defesa. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o impacto da Lava Jato sobre a imagem do PSDB. Entrevisto o deputado estadual Vaz de Lima, tucano de intensa atuação na vida pública, onde já foi deputado federal e também presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo. Muito obrigada, deputado, por estar conosco. Deputado, o senhor se surpreendeu com essa notícia que o Jornal da Gazeta acaba de dar? A cassação de Barros Munhoz, um político tão representativo do PSDB em São Paulo? Me surpreendi. Surpreendi porque o fato em si, a meu juízo, não ensejaria esse tipo de ação do TRE. Eu falei com ele hoje, foram algumas publicações em alguns jornais, a meu juízo também nada tão grave, mas o tribunal entendeu, agora ele vai recorrer ao TSE e acredita piamente de que vai ser absolvido. Ele acredita? Acredita. Certo. Eu também acredito. Pelo que ele me narrou, pelo que li, acho que foi excessivo. Bom, vamos agora à questão nacional, a política nacional que nos surpreende também todos os dias e às vezes mais de uma vez por dia. Mas isso repercute internacionalmente. Ontem, no jornal Le Monde francês, um artigo, A Implosão do Sistema Político Brasileiro. E eu li esse artigo, fala que por aqui a terra treme. E numa referência à situação do Brasil, o Le Monde afirma que, com a baixa credibilidade do governo interino de Michel Temer, que praticamente acabou de assumir, e com o agravamento da crise política, cresce a possibilidade de mudança de opinião dos senadores e reversão do impeachment e volta de Dilma Rousseff. Eu quero a sua opinião. Acredita que, de fato, por esses problemas todos que estão acontecendo com Michel Temer, da escolha do ministério, gente denunciada na Lava Jato, aquelas gravações, que possa haver reversão do impeachment e Dilma volte? Eu não acredito nisso. Eu acho que o presidente interino Michel Temer, de fato, fez algumas escolhas muito temerárias, a meu juízo, não é? Talvez tivesse que ter feito uma triagem melhor na escolha dos nomes. Talvez? Ou deveria ter feito? Deveria ter feito. Acho que estou sendo generoso. Muito? Muito generoso. Acho que podem ocorrer ainda outros fatos, mas não acredito que isso vá ser o suficiente para haver uma reversão daquilo que está em andamento no Senado. Até porque os senadores estão analisando isso à luz do que é o conjunto da sociedade e do que representa isso para o futuro do país, especialmente para a economia. O retorno da ex-presidente Dilma, da presidente afastada Dilma, seria muito prejudicial, na minha avaliação, para o futuro da economia e para o futuro do país. Bom, mas o PT voltou para a oposição e o senhor sabe, o PT é craque para fazer oposição. Né? Cresceu fazendo oposição, nasceu e cresceu nesse exercício, digamos, e desempenha bem essa função. Michel Temer está tendo algumas circunstâncias adversas. A minha indagação é se Temer não pode, já desde esse início, considerando essa diversidade que ele vem enfrentando, considerando as surpresas da Lava Jato, e mesmo decisões de Supremo Tribunal, se ele não pode estar progressivamente sendo fragilizado e, com isso, sendo inviabilizada a governabilidade do governo dele? Eu penso que a única forma de haver uma reversão seria se a Lava Jato ou se houvesse alguma coisa que atingisse o coração do presidente Michel Temer. Se for uma coisa periférica, eu não acredito que haja essa reversão. E o PSDB? O PSDB embarcou nessa canoa. O PSDB pode, por isso,
estar também com uma vulnerabilidade dependendo do sucesso, né, desse governo Michel Temer, ou do insucesso. Por isso que eu usei o termo vulnerabilidade. Vocês se sentem vulneráveis, estão temerosos? Estamos, claro que estamos. É que nós estamos vendo o país. A situação em que estava o país com a presidente Dilma, e olha que eu estava em Brasília, fiquei lá nos últimos 4 anos, né, como deputado federal, e participei intensamente para que isso que está ocorrendo agora ocorresse, as pedaladas fiscais especialmente, que nós chamávamos de contabilidade criativa. A presidente Dilma lançou o país no fundo do poço. E o PSDB não poderia se furtar naquele momento e agora para uma nova realidade do país, com os riscos que isso embute, evidentemente. E você não pode dar meio apoio. Ou você apoia com os riscos que isso embute, ou você não apoia. Nós optamos por correr o risco. Bom, além desse risco, o PSDB tem uma situação delicada, porque através da Lava Jato, na alça de mira está Aécio Neves, com denúncias que são graves e que estão sendo investigadas. Vocês temem que esse processo que atinge o presidente nacional do PSDB possa ter um reflexo negativo nas urnas na eleição de outubro? Nesta eleição, eu não acredito. Nesta eleição, não acredito. Acho que não vai dar tempo de processar nada disso. Tamanha é a crise do país em outros setores. Acho que isso, ao depois, se ficar comprovado algum tipo de coisa, pode redundar em algum prejuízo em 2018 para o próprio Aécio e para o PSDB, que vai ter que, evidentemente, se explicar. E em São Paulo, o quanto o escândalo da merenda, o quanto os altos e baixos no setor da educação e a ocupação das escolas, quanto tudo isso fragiliza o governador Geraldo Alckmin? Bom, vamos lembrar que o governador Geraldo Alckmin está no 4º mandato, tem uma trajetória ilibada, não é? Não há quem não diga isso, mas não há dúvida que fatos como este, seja da merenda, seja a questão das escolas, da reorganização, mexe, evidentemente, com a estrutura, porque isso está dentro da casa das pessoas. Mas eu não acredito que seja isso que vá atrapalhar a eleição em São Paulo. São Paulo sabe que está sendo bem conduzido pelo governador Geraldo Alckmin e vai, na hora certa, saber distinguir o que é uma coisa lateral do que seja uma coisa de fundo. Encerrando, o PSDB está mais calmo em São Paulo? Já se uniu em torno do nome de João Dória, candidato a prefeito? Não se uniu, mas vai se unir. Ainda falta? Acho que consegue fazer a unidade e acho que o João Dória é um candidato extremamente competitivo e, em indo para o segundo turno, vai ganhar a eleição. Muito obrigada, deputado. Uma boa noite. Boa noite. Gamberini. E você vai ver a seguir, nos Estados Unidos, o funeral de Mohamed Ali reúne milhares de pessoas. E atentados no Iraque. 2 ataques terroristas deixam ao menos 23 mortos e 70 feridos em Bagdá. Cidade com nome de santo, onde o tempo é sagrado, onde tudo acontece primeiro. Para viver aqui é preciso coragem. Corre, pula, cena. Para encarar São Paulo tem que mudar todo dia. Mudar de rota, de horário, de paisagem. Não tem mudança sem polêmica. Tem gente que gosta e gente que não gosta. Mas fala sério, dá pra dizer que não tá diferente? Mudar é encurtar distâncias, ocupar um novo espaço, é fazer tudo o que é possível. Mudança é atitude. Às vezes é acelerar fundo, às vezes é tirar o pé e dar uma chance pra vida. Mudança exige tempo, suor, paciência. Já fomos a terra da garoa e dos carros. Agora somos a terra da reinvenção e do carnaval. Não tem nada perfeito, nada tá resolvido. Até porque essa, mano, essa é uma obra viva. Na cidade com o nome de santo, todo dia tem um novo começo. Prefeitura de São Paulo, mudança de verdade. Qual Casper você é? Eu sou jornalismo. Eu sou Relações Públicas. Eu sou Publicidade e Propaganda. Eu sou Rádio, TV e Internet. Essa é a minha Casper. Essa é a nossa Casper.
Vamos agora às notícias do esporte com Celso Cardoso e Juliana Verbonen. Seleção brasileira fica a um empate da próxima fase depois da goleada imposta ao Haiti. Não é isso, Celso? Boa noite. Boa noite, Juliana. Pois é, como era esperado, o Brasil não tomou conhecimento do frágil Haiti e venceu por 7-1 na Copa América Centenário. Um placar traumático para nós brasileiros, mas desta vez favorável, bem favorável. Em Orlando, na Flórida, Felipe Coutinho arriscou de fora da área e fez o primeiro do Brasil diante do Haiti. O próprio Felipe Coutinho marcou o segundo da equipe brasileira, desta vez aproveitando o passe de Jonas. Ainda na etapa inicial, Renato Augusto completou o cruzamento de Daniel Alves e fez o terceiro do Brasil. Depois do intervalo, Gabriel bateu cruzado de perna esquerda e anotou mais um, 4-0. O quinto da seleção brasileira saiu da cabeça de Lucas Lima, após novo cruzamento de Daniel Alves. O Haiti chegou a descontar com Marcelan no rebote dado pelo goleiro Alisson. Quando tudo parecia definido, o Brasil ainda achou tempo para fazer mais 2 gols. Renato Augusto roubou a bola na intermediária e marcou o sexto. E Felipe Coutinho, chutando bonito da entrada da área, definiu a vitória brasileira pelo placar de 7-1. Coutinho está aproveitando a sua oportunidade, tem vindo seguidamente conosco, né? Cada jogo, cada treinamento tem tido uma maior confiança. Muito feliz, é sempre uma honra muito grande vestir a camisa da seleção, eu sempre falei isso. Hoje fizemos um bom jogo, o time jogou muito bem, fizemos aquilo que o treinador pediu e a gente sai daqui feliz. Celso, 7-1 é impactante, mas convenceu? Convenceu, mas claro que não dá para tirar grandes ilusões, levando em consideração a fragilidade do time do Haiti. Se bobear, se montarmos um time aqui, dá para encarar. Um time muito frágil, ainda conseguiu fazer um gol na seleção brasileira, mas foi bom, foi bom. Ok. No outro jogo do grupo do Brasil, deu empate entre o Peru e o Equador. Um jogo bem movimentado, equatorianos e peruanos empataram em 2-2. O Peru, próximo adversário da seleção brasileira, termina a rodada na segunda colocação com 4 pontos. O Equador em terceiro com 2. Em Fênix, no Arizona, o São Paulino Cueva fez linda jogada individual e marcou o primeiro do Peru diante do Equador. O segundo da equipe peruana veio com flores de pé esquerdo. Ainda na etapa inicial, Valência dominou no peito e chutou forte para fazer um belo gol, 2-1. Depois do intervalo, o gremista Miller Bolanhos recebeu de Monteiro e só teve o trabalho de tocar para o fundo da rede. Final Peru 2, Equador também 2. Tá bom por hoje? Tá bom por hoje. Até amanhã, Celso. Obrigada. Gamberini. Nos Estados Unidos, o funeral do muçulmano de Muhammad Ali reuniu milhares de pessoas na cidade natal do boxeador. O funeral acontece em Louisville, no estado americano de Kentucky. A cerimônia começou por volta de meio-dia de hoje, no horário local, em um centro de convenções de Freedom Hall, complexo onde o ex-campeão mundial dos pesos pesados disputou a última luta na cidade em 1961. São esperadas cerca de 14 mil pessoas até amanhã, quando haverá um grande ato ecumênico e o enterro. Personalidades como o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e o presidente turco, Tayyip Erdogan, que já compareceu hoje, confirmaram presença. Muhammad Ali morreu na sexta-feira da semana passada, aos 74 anos, em um hospital no Arizona, vítima de uma infecção generalizada. Atentados terroristas deixaram pelo menos 23 mortos e 70 feridos no Iraque. Foram registrados 2 ataques suicidas na capital, Bagdá. O primeiro foi um carro-bomba que explodiu perto de um cinema no sudeste da cidade. 19 pessoas morreram e 62 ficaram feridas. No outro atentado, um homem-bomba se explodiu perto de um quartel no norte de Bagdá. 4 soldados morreram. Os ataques têm aumentado no Iraque nas últimas semanas, depois que o governo começou uma ofensiva para retomar a cidade de Fallujah, um dos redutos do grupo terrorista Estado Islâmico. Israel anuncia restrição a palestinos e aumento da segurança no país depois do ataque em Tel Aviv que matou 4 pessoas. Em resposta ao ataque, o governo israelense revogou 83 mil permissões emitidas para palestinos visitarem parentes no país durante o Ramadã.
o mês sagrado dos muçulmanos, que está acontecendo agora. Enviou ainda centenas de soldados à Cisjordânia. Restrições parecidas já acirraram a tensão entre israelenses e palestinos no passado. Também foi anunciado hoje que os corpos dos palestinos mortos em ataques terroristas contra Israel não vão ser devolvidos às famílias. Ontem à noite, 2 homens que estavam no complexo turístico e gastronômico de Sarona, em Tel Aviv, começaram a atirar, deixando 4 mortos e 6 feridos. Eles foram presos. O atentado não foi reivindicado até agora por nenhum grupo. O Jornal da Gazeta de hoje fica por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma ótima noite para você. Voltamos amanhã às 7 da noite. Boa noite e até lá. Conheça as belezas naturais do Maranhão no Hoje Tem. Logo mais, 10h30 da noite.